Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre a Fazenda Pública na execução fiscal. O nosso convidado é o professor de Direito Tributário, Marcílio Ferreira. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Saber Direito Debate. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Sem dúvidas, um programa excepcional que contribui muito para todos os alunos e estudantes de Direito. Me diga uma coisa, professor, como é de costume aqui no programa, a gente sempre pergunta pelo início da trajetória de cada um e tenta saber o que é que motivou os nossos convidados a estudar Direito. Na área do Direito, especificamente, para mim, foi muito pelo fato de eu ser, desde criança, muito argumentativo. Então, isso já vinha chamando muita atenção dos meus pais, no sentido de argumentar sempre, de falar muito, e eles sempre me motivaram, então, a querer a área jurídica. E quando foi próximo a escolher o curso em si, eu não tinha muito ainda esse feeling pela área jurídica. Até que eu passei no vestibular, fui fazer e no primeiro semestre eu me apaixonei pelo curso e resolvi mudar completamente de vida, me dedicando aos estudos de uma forma excepcional. Esse período na faculdade foi difícil, foi de ajuste, como é que foi? Foi. Logo quando eu entrei na faculdade, eu resolvi fazer uma coisa diferente, na verdade, para mim enquanto pessoa, me qualificar sobre todos os aspectos. Então, eu comecei a fazer cursos intensivos de português, de língua estrangeira e escolher como opção própria, me afastar um pouco de alguns prazeres da vida para poder estudar mais. Então, eu criei uma rotina de estudo, né, sempre muito planejado, que era uma característica minha, e eu tinha uma rotina muito pesada para estudar ao longo da faculdade e, com isso, consegui atingir os meus objetivos que eu tracei logo no primeiro semestre, que estava entre eles, né, a aprovação no concurso de procurador do Estado, e entre outras coisas, como dar aula também. Isso já era algo no seu horizonte, eu vou me preparar para concurso. Na verdade, me preparar para concurso não, mas advogar, isso sempre teve no meu sangue. E quando eu comecei com essa ideia de advogar, é porque muita gente não pensa a procuradoria como uma advocacia, mas ela é uma advocacia só que pública. E eu sempre fui apaixonado pela advocacia. E aquilo, para mim, me chamava muito a atenção sobre os dois aspectos. E eu nunca tinha decidido propriamente se eu queria a privada ou a pública. Mas eu queria estar preparado para qualquer uma das duas que eu escolhesse. E quando foi na reta final do curso, eu me identifiquei assim de forma excepcional com a advocacia pública, a partir de estágios, a partir de algumas experiências pessoais. Na faculdade, houve algum professor que foi decisivo nesse processo, que o orientou muito bem? Não, é por aí que eu vou, esse professor sabe das coisas. Alguns professores me influenciaram muito no sentido de estudar, mas não na definição da minha atividade profissional. Um deles, inclusive, possui o mesmo nome que o meu, né, o professor Marcílio Mota, lá da Universidade Católica de Pernambuco. Ele me orientou bastante nesse sentido, e entre outros professores lá da faculdade. Mas, em termos de dizer o ponto de vista profissional, eu acredito que nenhum professor teve digamos assim, não teve a iniciativa de dizer, olha, faça isso, mas apenas de orientar a importância do estudo, a importância de se dedicar e, principalmente, a importância de se planejar para uma vida profissional, que é o ponto principal, acredito. Uma vez encerrado o curso, o que é que o senhor foi fazer? Terminado o curso, meu primeiro desejo era passar em uma seleção de mestrado e poder me qualificar do ponto de vista acadêmico. Então, eu fiz o mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco e lá eu pude ficar durante 2 anos sob a orientação de um desembargador do Tribunal Regional da 5ª Região, e foi essa a primeira perspectiva, já advogando também na área privada. Mas durante o mestrado eu já comecei a estudar também para seleções de concurso, até que saiu o concurso para procurador do Estado de Goiás, que foi o único que eu fiz. Passei e estou lá desde então, né, eu estou na Procuradoria-Geral do Estado, sem pretensões de mudar de concurso público. Me diga, do que é que se tratava essa dissertação de mestrado? A minha dissertação específica, que inclusive virou livro depois pela Lumen Juris, foi sobre o poder regulamentar do Estado. Então, a perspectiva do direito público sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Na faculdade, eu estudava muito o direito administrativo, inclusive fui monitor da cadeira de direito administrativo na faculdade, e o direito tributário. Os dois eram minhas grandes paixões, estudar a presença do Estado, seja ela no polo passivo, seja ela no polo ativo, ou enfim, em qualquer situação, sempre me chamou a atenção. E ao chegar ao final do curso, então, eu resolvi escrever sobre o poder regulamentar do Estado, que é o poder do Estado editar atos normativos infralegais, e fiz a dissertação por volta aí de umas 220 páginas, mais ou menos, que depois eu fiz algumas coisas a mais e acabou virando livro. Como é a sua rotina de procurador?
É interessante porque o procurador do Estado, ele é um advogado público. Então, a minha rotina, basicamente, é de um advogado, né? Então, ir ao fórum, despachar com o juiz, elaborar peças, peticionar, tudo isso faz parte. E como um advogado, ele tem uma situação um pouco diferente de um servidor público administrativo pelo fato de ter que fazer muita atividade externa. Hoje, inclusive, além de ser procurador do Estado, eu consegui galgar uma segunda etapa da minha vida, que é integrar o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. É um comitê onde funciona a Procuradoria do Estado, que eu sou representante, ao lado do Ministério Público, da Polícia Civil e também da Secretaria da Fazenda, todos em um prédio para recuperar ativos do Estado. Então, a atividade ela é muito externa, é verificação de fraudes de grandes devedores, os valores que nós trabalhamos sempre é acima de 5 milhões de reais. Então, nós atuamos muito para desvendar fraudes tributárias, para estar na rua, muitas vezes tirando foto, às vezes investigando mesmo, para poder fazer uma atuação judicial mais efetiva. E a execução fiscal funciona, professor, hoje? Se consegue recuperar os ativos? Eu posso dizer que existe um grande problema em sede de execução fiscal por um principal aspecto. Primeiro, porque a lei ela é de 1980, a lei que rege a execução fiscal, então nós temos a Lei 6.830, uma lei muito antiga, e um Código de Processo Civil mais recente, que é o Código de Processo Civil 2015. Só que o Código de Processo Civil não rege especificamente a execução fiscal, só de forma subsidiária. Então nós temos uma lei muito antiga para uma situação totalmente diferente hoje, uma situação de tecnologia da informação, uma situação de consultoria muito especializada dos devedores, e a Fazenda Pública nesse cenário meio que ficou para trás. Então é muito difícil de garantir o êxito da execução fiscal se você não estiver se reinventando. A nossa proposta lá na Procuradoria tem sido essa, na minha atuação específica, de tentar reinventar com novos tipos de execução, por exemplo, com novos tipos de penhora, penhora de cartão de crédito, penhora de faturamento, indo à rua, tentando algumas situações diferentes do que é feito normalmente. Porque hoje, infelizmente, os índices em relação ao êxito da execução fiscal são baixíssimos. Me diga uma coisa, em relação ao perfil de um procurador, o que é que o senhor diria para alguém que nesse momento assiste a entrevista e eu quero ser como ele? Querer, principalmente, ser advogado. Acredito que quem tem interesse em ser um advogado público, que é um procurador, a gente chama de procurador, mas às vezes a gente esquece que o procurador nada mais é do que um advogado público, tem que ter veia de advogado. O advogado público, um procurador, ele não é juiz, ele não julga, ele não é promotor, ele não acusa. Ele é um advogado. Então, nós somos viabilizadores de políticas públicas. Nós temos um governador e nós representamos o Estado. Nós temos um presidente e representamos a União. Nós temos um prefeito e representamos o ente federativo. Então, quem não gosta de advogar não é o caminho correto. E é interessante você ter mencionado isso. Eu também tenho uma habilitação internacional como coach. Eu sou professional coach formado. E uma das coisas que a gente sempre fala, quando a gente vai mencionar a escolha de vida, a missão de vida e a escolha, inclusive, da nossa carreira profissional, é que a gente tem que se identificar com a atividade antes de escolher fazer um concurso. Um grande problema hoje que muitas pessoas não conseguem aprovação em concurso é porque fazem um concurso sem saber se é aquilo que realmente querem, se é realmente o perfil do que deseja. De nada adianta dar tiro para todo lado e não acertar em canto nenhum. Tem uma passagem do filme da Alice no País das Maravilhas, que o gato pergunta a Alice, que a Alice pergunta ao gato, na verdade, aonde é que o caminho está indo dar? E aí o gato responde, para onde você quer ir? E ela não sabia para onde quer ir. Ele disse, se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar é válido. Professor, vamos ao nosso intervalo primeiro? Primeiro intervalo do Saber Direito Debate. Daqui a pouco nós voltamos nessa conversa com o professor Marcílio Ferreira. Até já. O Saber Direito Debate está de volta, hoje com o professor de Direito Tributário Marcílio Ferreira. Nós falamos sobre Fazenda Pública na execução fiscal. Professor, esse curso que foi exibido aqui pela TV Justiça ao longo da semana, eu queria saber em quem o senhor pensou quando preparou tudo. Dois aspectos. Primeiro, o aluno de Direito, quando ele estuda execução fiscal, ele estuda desassociado da Fazenda Pública, em juízo. E o aluno que estuda a Fazenda Pública em juízo, da mesma forma, estuda desassociado, muitas vezes, da execução fiscal. O que eu quis trazer foi uma noção um pouco mais ampla para quem tem interesse em entender a participação do Estado no processo civil em geral, e mais especificamente ainda da execução fiscal. E isso engloba aí quem tem interesse em concurso público, os advogados públicos, estudantes de direito em geral,
principalmente quem tem interesse em matéria relacionada a direito tributário, direito processual civil e direito administrativo, bem como os profissionais do direito em geral. Já estendendo aquilo que foi falado no bloco anterior, o senhor já podia começar falando um pouquinho mais sobre o que é preciso para ser um advogado público. Primeiro, tem que ter realmente aprovação em concurso público. Isso é um requisito obrigatório, né? A advocacia pública tem o concurso público para ser feito. Alguns exigem experiência jurídica, você tem um ou outro ter a prática jurídica, em outros não. Então, varia conforme a legislação de cada ente federativo. Nós temos também, além do concurso público, tem que ser bacharel em Direito e aprovado no exame de ordem. Mas é um concurso que, como regra, ele é um concurso um pouco difícil, mas que quem tem um gosto maior pelo direito público, aí incluído direito constitucional, administrativo e tributário, tem maior facilidade de conseguir aprovação. Muito se fala sobre fazenda pública em sentenças, em reportagens, mas afinal de contas, explique para as pessoas o que é a fazenda pública. A fazenda pública em si, elas são os entes da administração pública que possuem personalidade jurídica de direito público, ou seja, que tem um regime jurídico diferente dos particulares. Na primeira aula que a gente falou aqui, foi sobre a fazenda pública em juízo. Eu dei um panorama para os telespectadores sobre o conceito de fazenda pública. E a ideia é, quem tem um regime jurídico diferente, normas especiais, prerrogativas, garantias justificadas no interesse público, é chamado de fazenda pública. Há muito tempo o termo fazenda pública foi concebido com ideia de fazenda, de tributos, etc. Hoje a gente chama mais comumente de Estado ou de administração pública. E já falando então sobre a execução fiscal, questões práticas então. O que acontece quando o devedor pede o prazo de pagamento? Não, o pagamento pode ser feito a qualquer momento. A questão é que se ele não efetua o pagamento dentro do prazo, vai haver influência de juros, né, e correção monetária, e também a Fazenda Pública vai atrás do seu patrimônio. Nós, enquanto procuradores do Estado, no âmbito federal, a AGU, através da sua PGFN, no âmbito municipal, vai identificar patrimônio para penhorar, em seguida avaliar e, por fim, expropriar. E aí podemos fazer a adjudicação, alienação por iniciativa particular, o leilão judicial. No final das contas, identificar um patrimônio, vender esse patrimônio e receber o dinheiro. Se esse devedor não tiver como garantir a execução, como é que ele vai fazer, então, para se defender? Esse é um dos grandes problemas, porque a principal defesa na execução fiscal, segundo o artigo 16 da LEF, tem que ter garantia da execução, que é os embargos. No entanto, na nossa segunda aula a gente menciona aqui que é possível, sim, a propositura, né, de alguns instrumentos alternativos, como a exceção de presecutividade, que é uma petição mais simples para a matéria de ordem pública, ou então ele pode ajuizar uma ação anulatória, que é uma possibilidade também prevista no Código de Processo Civil pelo rito comum. Vamos falar, então, de uma outra situação hipotética. Uma pessoa está sendo executada e essa pessoa tem uma conta conjunta. Esses recursos dessa conta conjunta podem ser penhorados devido a essa execução? Esse é um grande problema, inclusive não está hoje consolidado por absoluto, mas o STJ sempre entendeu que era possível sim e que a responsabilidade era solidária. No final de 2017, porém, foi proferido um julgado tentando consolidar a matéria, e o sentido é de que pode haver a penhora, sim, de conta conjunta. No entanto, se a pessoa, né, que tem a conta em conjunto, um cônjuge, por exemplo, ela identificar, demonstrar ao juiz que uma parcela daquele valor não é do outro, é dela, aí ela pode eximir e tirar a penhora daquele valor, mas só do percentual proporcional. Se eu estiver sendo executado, eu posso vender algum bem? Primeiro de tudo, se você estiver sendo executado, você pode vender bens se você tiver outros bens para poder garantir a execução. Agora, se você vende patrimônio seu, se você aliena patrimônio seu, depois de uma execução ter começado e não deixar nada para poder garantir a execução, isso é um indício de fraude à execução. E, portanto, provavelmente o negócio jurídico que você firmou será declarado como fraudulento e será anulado. Então, quais seriam as implicações nesse caso em que um devedor vende o bem a uma terceira pessoa e há essa suspeita, ele é acusado de fraude? Primeiro de tudo, a Fazenda Pública tem o ônus de demonstrar que foi fraudulento. Então, ela vai pedir ao juiz a decretação de fraude e, em sendo declarada a fraude, vai haver o desfazimento do negócio jurídico. Ou seja, o patrimônio volta para o executado e, ao mesmo tempo, já se encontra penhorado. E com essa penhora vai se partir para a avaliação e, por fim, para a venda do bem para poder satisfazer o crédito na execução. O que acontece quando uma medida cautelar fiscal é posta em prática? Basicamente, a determinação judicial em uma medida cautelar é a indisponibilidade de bens do executado.
Então, hoje existe, inclusive, um sistema do CNJ, né, que é o www.indisponibilidade.org, onde é determinado a indisponibilidade eletronicamente de todo o patrimônio do executado. Então, ele fica com os seus imóveis, móveis, contas, inclusive, tudo indisponibilizado até que venha a pagar o crédito que está devido. E quando esse tipo de medida normalmente é adotado, professor? A medida cautelar fiscal é adotada em casos extremos. É quando realmente a Fazenda Pública verifica que há um indício de fraude ou que ela verifica que realmente existe uma tentativa de se eximir do cumprimento da obrigação que está sendo posta na execução fiscal. E isso é feito através de vários elementos, como, por exemplo, se identifica a utilização ilegal de holdings ou de pessoas interpostas, ou quando a pessoa coloca bens em nome de terceiros, ou quando ela, por exemplo, se ausenta sem identificar um domicílio, não deixa um endereço para poder ser citado, ser identificada, e assim por diante. E existem vários elementos que podem ser identificados pela advocacia pública para essa finalidade. Eu não sei se o senhor pode dar o exemplo do seu estado, onde o senhor atua como procurador, mas lá, qual é o índice de sucesso das execuções fiscais? Olha, o índice em si, eu não posso dizer de forma pública do ponto de vista apropriado, porque eu teria que dizer em relação ao ano referência e confirmar isso do ponto de vista, inclusive, do âmbito administrativo. Mas eu posso garantir a você que o nosso índice de êxito na execução fiscal durante muito tempo foi extremamente baixo. Um índice abaixo aí da casa dos 10%. No entanto, o Estado de Goiás ele teve uma evolução muito grande, principalmente no último ano, seguindo o modelo dos outros entes federativos, que foi com a criação do CIRA, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Com esse órgão e atuação conjunta com o Ministério Público, Secretaria da Fazenda e Polícia Civil, o índice aumentou bastante. No último relatório, esse eu posso falar porque fui eu que elaborei o relatório, no último relatório do ano passado, eu e um colega, no grupo de grandes devedores, conseguimos aí a ordem de decisões judiciais no valor de 900 milhões de reais. Então, foi um valor muito grande. Isso, rapidamente aqui, em relação aos outros estados, é até um nível razoável, digamos assim. Os outros estados acompanham o baixo índice de êxito dentro de uma execução fiscal, infelizmente, por conta dos problemas que nós mencionamos. Uma legislação muito atrasada, dificuldade de acompanhar o desenvolvimento da tecnologia da informação e das consultorias que são prestadas às empresas privadas. Vamos a mais um intervalo, professor? Vamos lá. Perfeito, é a segunda parada aqui no Saber Direito Debate. Daqui a pouco voltamos com o professor Marcílio Ferreira. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje o programa recebe o professor de Direito Tributário, Marcílio Ferreira, e o assunto, Fazenda Pública na Execução Fiscal. E agora é a hora da gente falar dos livros trazidos pelo nosso convidado. A gente começa com Execução Fiscal, Teoria, Prática e Atuação Fazendária. Professor, o que é que a gente pode falar sobre este livro? Esse livro aí foi um livro que eu coordenei junto com o professor Rodrigo Medeiros de Lima, que ele hoje é procurador do Tribunal de Contas da União, né, era procurador também do Estado de Goiás à época, e ele trata basicamente da fazenda pública em sede de execução fiscal. Então, a perspectiva dada pelo livro, ele contempla a execução fiscal do início ao fim, da parte principiológica, da parte de competência e legitimidade, da parte, inclusive, dos aspectos iniciais, dos atos de constrição. Boa parte do nosso curso ele se encontra aí. E mandado de segurança também, né? Temos vários aspectos de defesa do executado também está contemplado. Então, o livro ele aborda toda a execução fiscal. Mas eu coloco no subtítulo do livro como teoria, prática e atuação fazendária. Primeiro, porque nós abordamos a parte teórica de maneira completa. Segundo, porque tem uma perspectiva prática muito importante. Todos os autores, são cerca de 10 autores, são procuradores do Estado. E também tem a atuação fazendária justamente porque traz a perspectiva de um procurador do Estado em uma execução fiscal. Então, a parte de estratégia, de escolha da penhora, dos entendimentos jurisprudenciais, principalmente do STJ, que é quem lida com a parte de jurisprudência no âmbito da execução fiscal, tem tudo no nosso livro que contempla aí do início ao fim a execução fiscal, desde o seu aspecto inicial até a parte final. Tá certo. Execução Fiscal, Teoria, Prática e Atuação Fazendária, do professor Marcílio, junto com o Rodrigo Medeiros de Lima. Foram os organizadores.
Agora vamos falar aqui do livro A Fazenda Pública em Juízo, de Leonardo Carneiro da Cunha. O que é que você pode falar a respeito desta obra, professor? Esse livro é um dos melhores em termos de fazenda pública, né? Eu posso dizer, o professor Leonardo Carneiro da Cunha, né? Ele pernambucano como eu, ele é procurador do Estado também, e nesse livro ele trata especificamente da fazenda pública. O nosso curso ele tratou da fazenda pública e da execução fiscal, que são dois aspectos que estão intrinsecamente relacionados, mas muitas vezes os autores e os professores não tratam de maneira direta os dois. Então, o livro do professor Leonardo, ele aborda tanto a execução fiscal em um pequeno capítulo, como a fazenda pública em seus aspectos gerais. Então, ele trata das prerrogativas e garantias da fazenda pública, ele trata do que a gente falou sobre o procurador do Estado, o advogado-geral da União, o procurador do município, a representação judicial do Estado, o conceito de fazenda pública, quem é que se enquadra em fazenda pública, quem é que não se enquadra, qual o regime jurídico aplicado. Eu posso dizer que hoje, em termos de livros tratando da fazenda pública, é sem dúvida um dos melhores. Eu até anotei que o senhor também fez algumas observações aqui. Ele diz aqui num parágrafo, no caso de penhora, arresto, sequestro ou sucessão causa-mortes, os valores já depositados serão convertidos em depósito judicial indisponível à ordem do juízo até a ulterior deliberação sobre a titularidade do crédito. Do que é que está se falando aqui? Basicamente, o livro está dando uma perspectiva sobre a execução fiscal e ele está colocando um aspecto que nós vimos na nossa aula, que a penhora, assim como o arresto, ele não transfere o valor direto para a fazenda pública. Muita gente pensa que um bem meu foi penhorado, eu já perdi. Não é isso. A penhora e o arresto, ela pega o patrimônio do executado, coloca à disposição do juiz. E o executado vai ter a oportunidade de se defender para desconstituir a penhora. Se ele não conseguir desconstituir a penhora ou o arresto, aí sim, como fase final, aquele patrimônio ele é transferido, né, para um terceiro e o valor arrecadado para a fazenda pública convertido em renda. Esse livro é indicado para quem, professor? Principalmente para procuradores do Estado, para quem tem intenção em fazer concurso público na área da fazenda pública, e eu incluo procuradores, Advocacia Geral da União, procuradores do município, e para quem quer saber sobre processo civil voltado à atuação da fazenda pública. O senhor também trouxe aqui o livro Direito Tributário, de Rafael Novaes. O que é que podemos falar a respeito desse livro? O livro do professor Rafael Novaes, eu coloquei aqui também como um dos nossos livros de indicação, pelo fato de que nós podemos ter aí alguns telespectadores que estejam fazendo concurso, que estejam, por exemplo, voltados à OAB, né, que é uma prova prático-profissional muito interessante e que cobra a execução fiscal, que cobra conhecimento sobre processo tributário. O Rafael ele tem esse livro, que é um livro Descomplicando, um livro muito bom para quem quer ter uma noção geral do direito tributário, então eu quero compreender o direito tributário de uma maneira descomplicada, é esse livro. E ele tem um livro de prática voltado à segunda fase da OAB, que também trata aí dos aspectos da execução fiscal, das peças processuais, traz modelos. Então, assim, esse foge um pouco do padrão dos outros dois. Os dois primeiros que eu mencionei são livros doutrinários, são livros que tratam aprofundadamente da matéria. Esse livro, assim como o outro que ele tem, que é de prática, são livros que são voltados aí a quem quer aprovação em concurso público, para quem quer aprovação, por exemplo, no exame de ordem. Especificamente para isso, eu posso dizer que quem quer a segunda fase em direito tributário da OAB, por exemplo, é o melhor livro. O que costuma geralmente dar mais dúvida na cabeça dos estudantes ou de candidatos à OAB? Principalmente, na segunda fase, o que dá mais dúvida é sobre a estruturação de peças. Existe uma grande dificuldade do aluno que sai da faculdade, ele não fez quase nenhuma peça e quando ele fez alguma peça dentro da faculdade, muitas vezes foi uma peça copiada, foi alguma coisa assim, então ele tem uma dificuldade muito grande com a segunda fase do exame de ordem, assim como em concursos públicos, a segunda fase deles. Então é muito difícil memorizar a estruturação de peças e memorizar, né, a esquematização disso. O livro do professor Rafael Novaes, por exemplo, de segunda fase de prática, ele coloca os modelos de maneira bem estruturada, né, e sistematiza essa ideia para que o aluno possa memorizar a estrutura de peça e no dia da prova de segunda fase conseguir elaborar. É muito difícil para um aluno que acaba de sair da faculdade fazer algo que ele ainda não fez com 8 semanas à disposição, que é o tempo de segunda fase de preparação. Eu queria que o senhor também se estendesse um pouco mais naquela questão que a gente tratou sobre o que leva a esse índice tão baixo de recuperação de ativos, né, de sucesso nas execuções fiscais. Dá para a gente cravar ou dizer que a dívida é quase que uma condição existencial do brasileiro? É difícil de fazer a afirmação, mas eu posso fazer uma reformulação da afirmação.
eu posso dizer que hoje os estados em si, e aí eu incluo a União, o estado e o município, eles têm uma grande dificuldade de executar as políticas públicas e uma grande dificuldade em, inclusive, proteger o interesse público pela grande deficiência da execução fiscal. Talvez não estaríamos conversando hoje, na atualidade, sobre reforma da Previdência, reforma tributária ou qualquer outra coisa que o Estado pretende, se a execução fiscal tivesse uma perspectiva um pouco mais efetiva, uma legislação mais atualizada, etc. Mas, infelizmente, esse é o panorama que a gente tem hoje. E no direito em si, o direito processual tributário, que é o que se inclui a execução fiscal, não é muito estudado ainda, não é muito aprofundado no Brasil. E isso torna a própria execução fiscal, assim como o processo tributário, ainda um processo pouquíssimo exitoso. Professor, eu gostaria muito de agradecer pela entrevista, muito obrigado pelos esclarecimentos que o senhor deu, até dividindo sua própria história conosco aqui no programa. Eu que agradeço e estou sempre à disposição para o que precisar. O programa fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. Edições anteriores do programa também estão lá. Se você tiver uma dúvida, uma sugestão, envie um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem.